tá legal? E, enfim, se não tem uma reclamação, manda lá, Eduarda. Agora é a hora. Acho as aulas muito curtas. Gosto muito da sua aula. Aí, mas aí é reclamação que enche o nosso ego, né? Legal, Luiz. Enfim, eu fico aqui o tempo que precisar, fiquem tranquilos. É o Kaique, esse aqui, o Kaique é muito bom. Aliás, eu fiz até uma questão, gente, da prova, pensando no Kaique. Acredita, gente? Hoje a gente lê a questão, o Kaique foi parar nas minhas provas. Acredite se quiser. Isso pode acontecer com outros aqui, hein, gente? Fiquem espertos. Vamos lá. Devia ter essa aula presencial, adoro sua. Tamo junto, quem sabe, né, gente? É, enfim, tô torcendo que caia uma vacina aqui em mim, alguma coisa assim. Enfim, esses dias eu fui lá no prédio do Santa Quitéria assinar um contrato. É estranho ver aquilo tudo vazio. Enfim, por mais ruim que seja, dá saudade também. Até do café ruim e frio da Uniandrade, eu tô com saudade. Até dos quadros feios. Se não tiver a ver com guarda-chuvas de chocolate, tudo bem, né? Você vai ver, Kaique. Você vai gostar bastante. Vamos lá. Se tiverem qualquer dúvida, gente, quanto à prova, eu explico novamente, não tem problema. Bom, deixa eu só abrir aqui, que hoje é grande. Gente, o conteúdo foi complexo, eu vou tocar nos principais pontos, né? Pensando, eu fiz a prova, eu sei mais ou menos o que cai na prova, então eu vou delinear sobre os principais pontos. Aquilo que não é tão importante, por assim dizer, tá residual nesse momento, eu vou meio que passar batido. Bom, então a primeira coisa que a gente viu foi como os grupos se relacionam. Para a psicologia social, o principal escopo de análise é o escopo do grupo, né? Outras psicologias trabalham de outra forma, vão olhar mais para o indivíduo. Aqui também se observa o indivíduo, mas o indivíduo é interpelado na perspectiva grupal, né? Ou seja, fenômenos que envolvem grupo. E aqui, basicamente, nós temos 4 possibilidades. A possibilidade mais clássica, a comum, é um indivíduo exercendo influência em relação a outro. E geralmente ele pode fazer isso de 2 formas, inclusive direta ou indiretamente. Uma forma é uma tentativa de persuasão, é um convencimento. Sabe quando alguém entra no ônibus vendendo alguma coisa, ou quando alguém te aborda na rua, pede dinheiro, ou ainda naquela balada, quando você leva aquele flerte romântico. Tudo isso é tentativa de persuasão. É uma tentativa do indivíduo A levar o indivíduo B a fazer aquilo que ele quer, ok? E os seres humanos, enquanto animais sociais, eles são susceptíveis à persuasão. Um outro caminho são os sentimentos interpessoais, como, por exemplo, a raiva, o nojo, a atração. Os sentimentos interpessoais, eles afetam os indivíduos e vão os impulsionar tanto em relação a atos altruístas, como também a agressão. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso muito triste que aconteceu no Guarujá. Saiu uma fake news no jornal de que uma mulher estaria envolvida na morte de uma criança num ritual de magia negra, e as pessoas pegaram essa mulher, mataram na rua, bateram pra caramba. Aqui foi um sentimento interpessoal, né? Esse sentimento punitivo. Aliás, a minha tese de doutorado, ela versa mais ou menos sobre isso, sobre a vontade que nós temos de punir as outras pessoas, mas tem o sentido contrário também. Nós podemos, por exemplo, sofrer uma influência e, a partir dessa influência, ser altruísta com a outra pessoa. Eu nunca me esqueço, uma vez, quando eu era garoto, bem garotinho, e eu era office boy, enfim, eu peguei a maior chuva do planeta mesmo esse dia, eu estava ensopado, e eu tinha que ir para aula ainda, enfim, eu estava no ponto de ônibus, passando mó frio, e tinha um mendigo deitado ali, só de short, e eu fiquei com muita dó. Eu peguei ali 10 conto na época, gente, era tipo o cinquentão de hoje, ou mais, assim, e dei pro cara, assim, falar, cara, vai na fé.
e o cara foi logo pro boteco, enfim, depois eu fiquei arrependido de dar o dinheiro, mas aqui é um exemplo, aonde a situação do outro indivíduo ensejou em mim um tipo de sentimento que vetorizou um comportamento altruísta, ok? Um segundo escopo de possibilidade. Já viram que eu gosto de dar dinheiro para os outros, né? Teve o cara do metrô com o fígado na barriga, esse, né, que já saiu correndo para o boteco. Um outro ponto é quando um grupo influencia um indivíduo. Então, por exemplo, você está numa sala de aula, ou ainda você está, sei lá, numa viagem, está num grupo de amigos. Nesse caso, essa influência pode se dar em dois escopos. O primeiro escopo é o que nós chamamos de conformidade, ou seja, o indivíduo ele ajusta ali o seu comportamento brevemente para se enquadrar no grupo. Por exemplo, suponha que o Kaique me chama para ir lá na festa de aniversário dele, em mais ou menos 2032, quando acabou a crise da Covid, e vamos supor que eu cheguei lá, tá todo mundo dançando lambada, e eu começo a dançar, sabe aquela Macarena, assim, começo a dançar também, não porque eu gosto daquilo, né, só para me enturmar, né, isso é a conformidade. Mas o outro escopo, a conformidade, ela tende a ser de curto prazo e ela vem e passa rápido, né? Você sorri ali para agradar o seu chefe, ele passou, você já fecha o rosto de novo. O segundo escopo é a socialização, aonde os papéis, por assim dizer, são introjetados, aonde os gostos, as ideias e as percepções mudam, por assim dizer. Quando, por exemplo, você vai morar em uma determinada região e adquire um sotaque daquela região, começa a falar vina ao invés de falar salsicha, é porque você foi socializado dentro daquele grupo, dentro daquela cultura, e isso tende a gerar influências mais longilíneas, né? Dentro da teoria do papel, a teoria cognitiva, se formariam aqui esquemas cognitivos específicos. Bom, situação 2, 3, quando um indivíduo influencia o grupo. E geralmente aqui a gente fala de liderança. E, aliás, esse foi um tema que eu estudei bastante no doutorado. Eu tive um grande professor, o professor Ricardo Lange, doutor em psicologia social, psicólogo social de formação, também bacharel. Trabalhou quase 50 anos no exército americano, lidando com o transtorno pós-traumático, lidando com, enfim, coisa de tudo quanto é tipo. E ele dizia que o principal ponto que você tinha que trabalhar no exército, nas Forças Armadas, eram as lideranças, né? E as lideranças, né, segundo o professor Ricardo Lange, para serem produtivas, elas não podem seguir um único padrão. Se elas forem, por exemplo, muito coercitivas, você pode gerar aqui uma espécie de um contra-controle, ou seja, um indivíduo que se cansa de ficar ali apanhando, quer sair fora e faz um motim, né? É muito comum, por exemplo, naqueles filmes de pirata, né, etc, etc. Um outro caminho o indivíduo ele ser democrático demais, né, o que pode levar as pessoas a serem displicentes com as regras, né? Então, segundo o professor Ricardo Lange, as lideranças mais influentes, elas conseguem oscilar entre esses dois extremos comportamentais, né, como camaleões comportamentais, e isso vai afetar o desempenho, a produtividade, a capacidade de inovação dentro do grupo e, sobretudo, a assertividade nas tomadas de decisão. Bom, e por fim, o quarto tipo de possibilidade é quando um grupo influencia outro grupo, dois grupos diferentes. E aqui só existem dois caminhos. Um caminho são as relações amigáveis, ou seja, quando dois grupos diferentes eles estabelecem uma, como se chama no âmbito da moda, uma collab, né, ali provisória, como, por exemplo, as torcidas organizadas em São Paulo que se uniram para fazer protestos contra o governo ou sei lá quem. Aquela união é provisória, né? Mas as relações aqui elas foram amigáveis. Geralmente, quando você tem um inimigo comum, você consegue unir de alguma forma grupos antagônicos. Gente, só um minuto que eu vou.
Vou abrir a cortina aqui, muito calor, gente. Ah, peraí, uma vez eu estava na lanchonete do centro, um cara veio e pediu um pedaço do meu hambúrguer. Aí quando foi, pegou tudo e saiu correndo. O Miguel, você lembrou uma boa. Quando eu era bem garoto também, eu estava no centro de São Paulo, uma cigana parou para ler minha mão, leu porra nenhuma, pegou minha mão lá, falou, sei lá o que aí, e falou, agora você tem que me dar um dinheiro, senão você vai ser vítima de uma maldição. Eu falei, que bosta, né? E eu só tinha 20 reais, tinha acabado de sair a nota de 20 reais, inclusive. Aí eu fui dar para ela assim, falei, você tem troco? Ela já pegou, colocou no sutiã e saiu fazendo um barulho. E eu, volta aqui, me dá a nota, pelo amor de Deus. Gente, e 20 conto nessa época era tipo um salário mínimo, gente, era muito dinheiro. Nossa, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, enfim, não sei nem se foi sentimento altruísta, foi golpe, né? Foi uma persuasão rápida, eu não percebi. Quando eu vi o dinheiro, já estava no sutiã, a cigana já estava cantando. Enfim, o centro de São Paulo, gente, é bem. Essas coisas acontecem muito com o senhor. Acontecem menos hoje em dia. Enfim, eu trabalhei muitos anos, né, gente, no centro de São Paulo. Ali é a Babilônia brasileira, né? Eu acho que se vocês olharem para o centro de Curitiba, é um microcosmos parecido. E já é já preocupante de alguma forma também, né, Kaique? É a maldição que ela jogou. Pois é, até hoje tô nessa maldição. Bom, e o outro escopo, gente, são as relações hostis, quando um grupo enseja conflito com o outro. Quando você divide dois grupos, geralmente isso já é margem para um conflito. Existe aquela lógica de pertencimento, e a partir do momento que você se sente parte de algo, você defende algo, mesmo que você precise hostilizar o outro lado. E a história ela é repleta de antagonismos que acabaram muito mal, né? Como, por exemplo, os alemães contra os judeus, os comunistas contra os capitalistas, os cristãos contra os hereges, enfim, ao longo da história, né, os grupos antagônicos perseguiram e causaram aí consequências deletérias uns aos outros. É a maldição, Miguel. Essa foi a maldição. Kaique, tem gente que acontece coisa bem pior, mas a pessoa não conta. É que o professor é sincerão, sabe? Bom, deixa eu seguir aqui. Na segunda aula, nós falamos dos estudos do Muzaffar Sherif, do Stanley Milgram e do Solomon Asch. Solomon Asch. E eles são estudos muito simples, na verdade. Eu vou compartilhar a, a tela para ficar mais fácil. No primeiro estudo, no estudo do Muzaffar Sherif, ele queria saber o seguinte: será que era possível surgir uma norma social dentro de um laboratório? Então ele colocava os indivíduos sozinhos em salas escuras e ele ficava piscando uma luzinha no teto, uma luz que piscava sempre no mesmo lugar. Como a sala era muito escura, não dava para ter ideia da dimensão da sala. Logo, aconteceu o efeito autocinético, ou seja, o indivíduo ele tinha a impressão que a luz se mexia, mas ele não sabia exatamente a distância. Né? E vocês podem ver as retas aqui. As retas elas vão medir a distância. Cada cor de reta é um sujeito e cada um, aqui, ó. Então, sozinho, um disse que mexeu quase 7 metros, outro falou que mexeu só 2, outro falou que mexeu 1, e depois ele repetiu o ensaio em grupo. Já no ensaio em grupo, houve o quê? Um alinhamento. Divergiu, mas ficou mais parecido. Segundo o sujeito falou 4, o terceiro 2,5, o outro quase 2. No segundo ensaio, ficou ainda mais robusto. Esse terceiro ensaio aconteceu um ano depois, e ele viu a manutenção, e depois, sozinho, os indivíduos eles repetiam aquela percepção. Todo mundo estava errado, na verdade. A luz ela não se mexia, mas o erro ele foi se transformando num padrão, entende? Todo mundo errava aqui ó, de maneira distância,
e depois foi entrando num padrão. E essa lógica é interessante para nós explicarmos o surgimento de várias normas sociais, moda, etc, etc. Já no estudo do Solomon Asch, a norma é a conformidade. Então, ele juntou 6 atores e uma única pessoa a ser testado, e ele perguntava, gente, está vendo essa reta aqui? Qual dessas retas aqui ao lado tem o mesmo tamanho? E todo mundo respondia B, 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 B. Quando chegava no indivíduo, em mais de 30% das vezes, exatamente 37% das vezes, o indivíduo ele esboçava constrangimento físico, entende? Ele se contorcia, ele mexia no cabelo, ele mordia a boca, mas ele respondia junto com o grupo. Ou seja, a vontade de fazer parte do grupo, ela supera essa atitude, né, de avaliar de maneira assertiva aquilo que o indivíduo está vendo. Mas não era, como eu disse, a maioria, né? Era quase a metade dos indivíduos, 37%, mais de um terço, mas não era a minoria. Agora, o estudo dentro dessa linha que vai surpreender de verdade é o do Stanley Milgram, onde basicamente ele colocava um ator ligado numa máquina de choque, mas que não dava choque coisa nenhuma, né? O ator ele tremia, ficava gritando lá, fingindo que estava tomando choque, e havia uma máquina aqui, essa máquina aqui, que está com o Stanley Milgram, e ela tem várias voltagens, cada voltagem é um botãozinho, e o indivíduo tinha que dar um choque sempre que ele errava e aumentar a voltagem, até chegar em 450 volts, que é a dosagem a voltagem que mata. E aqui já se tornou um pouco mais assustador, que a gente não fala de conformidade, e sim de obediência à autoridade. Mais de 65% dos participantes foram até o fim e chegaram ali até a morte, né, do indivíduo que não morreu de fato, né? E esse experimento ele foi repetido de formas diferentes e com variáveis. Por exemplo, anonimato social. Se você não está vendo a pessoa que está dando choque, aumenta a probabilidade de você ir até o fim. E outras circunstâncias também. Houve um estudo chamado The Nurse of Death, a enfermeira da morte, aonde um médico de mentira chegava numa enfermeira com uma substância e falava, você tem que ministrar no paciente tal. Só que era de mentira, era um placebo. E, enfim, matava o cara, né? E a enfermeira falava, tá, mas pode matar, né? E o médico falava, provavelmente, mas esse é o trabalho. E aqui o número foi parecido, em média 65% das vezes. E o que o Stanley Milgram queria responder, na verdade, a pergunta era se pessoas normais poderiam fazer o mal, né? Como aconteceu no terceiro Reich, né? Pensando que muitos parentes do Stanley Milgram foram parar em campos de concentração, daqui surgiu a vontade de entender melhor isso e, de fato, aqui ele corroborou a hipótese dele. Qualquer pessoa em determinadas circunstâncias pode desencadear o mal, por assim dizer. Deixa eu voltar aqui para mim. E, Kaique, tá tudo bem com você? O Kaique tá quieto? Kaique, agora eu estava pensando, acho que eu encontrei sua mãe uma vez. Encontrou? Ela que me levou um lugar. Não foi sua mãe? Ou não? Foi, Estou foi ela. confundindo, Eu tava Kaique. falando se tempo eu subi aqui pra estudar, ela tava falando que, lembrando a vez que encontrou o senhor, acho que foi no Michele, alguma coisa assim. Foi no Balarote. Ah, Palarote. Pois é, Sei não. sempre que se eu vou nesses lugares, é escravizado pela minha mulher para comprar alguma coisa. Eu entendo. Enfim, tava lá, né, gastando o dinheiro que eu não tenho. Aí ela falou, te conheço de algum lugar. Eu falei, mas será, né? Aí ela perguntou se eu era vendedora. Eu falei, só se for de ilusões, só, né? Não, Errado Aí não depois tá, ela né? chegou num consenso, falou, não, meu filho é o Kaique, pá, tá. Eu perguntei, mas é um bonitão, é um que parece o Cristiano Ronaldo? Ela falou, é esse mesmo. Eu falei, eu conheço ele, eu Tinha conheço ele. adotado. Manda um meu abraço para ela, Kaique. Ah, pode deixar, professor. Manda um abraço, uma boa pessoa.
uma boa pessoa que tenha a sorte de ter um excelente filho. Me vejo Peraí. muito em você, Kaique. Ô, louco. A Aí você parte ficou boa, rápido. a parte boa só. A parte boa. A parte boa. Peraí. Tem que fazer. O Kaique é mais novo que eu, gente, mas ele tem cara de ser mais velho do que eu, acredito. Se juntar eu e ele do lado, parece que o Kaique é meu pai. Muita gente acha isso. Olha lá, Heitor. Vamos, vamos lá. Já levantei a bola aqui do Kaique aqui já. Bom, continuando, gente, um outro assunto que a gente falou foi a persuasão. E persuasão, gente, é basicamente uma pessoa tentando convencer a outra. Hoje, por exemplo, eu fui alvo de uma persuasão. Bateu aqui na porta, eu achei que era a moça do condomínio aqui para avisar que chegou as minhas correspondências, que eu estou esperando chegar, sabe, coisas da China, essas coisas. Não, era duas mulheres querendo falar da religião dela, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu já dei o louco lá, falei, não tem ninguém com esse nome aqui, saí fora. Aqui o objetivo era muito claro, não era perguntar se eu estava bem, me dar dinheiro, não, era me persuadir, me convencer a participar da denominação dela, né? Enfim, e nada contra, né? Evidente, quer dizer, tudo contra, né? A gente está na pandemia, não é hora enfim, vem me persuadir por telefone, por a distância, né? Não precisa ser tão íntimo, né? Mas o fato é, quando nós falamos de persuasão, basicamente nós falamos de 4 coisas. Do comunicador, ou seja, quem está mandando a mensagem, da mensagem em si, do canal por onde ela é dito e do target, né? O alvo. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas ontem aconteceu o debate do Joe Biden com o Donald Trump, e eu, particularmente, eu gosto muito dos efeitos que os debates eleitorais geram na sociedade, dos efeitos psicológicos, e eu tenho vários artigos escritos sobre isso, sobre os debates na Argentina, sobre os debates no Brasil, sobre os debates em âmbito estadual, sobre os debates no Paraguai, na Espanha, na Itália, na Rússia, e nos Estados Unidos também. É um assunto que eu gosto muito, porque envolve todos os pontos da psicologia de massa. Tudo, né? Se nós falarmos quem eram os comunicadores ontem, Donald Trump e Joe Biden. Joe Biden sem experiência de televisão e Donald Trump um ator, né? Aliás, ele se tornou famoso com aquele programa, né? O Aprendiz, que tem a releitura aqui no Brasil do Roberto Justus. A mensagem, o que foi dito, cada um trouxe um esquema cognitivo pronto, né? um modelo, né? Esse é o modelo A, esse é o modelo B. O canal, nesse caso, é por onde essa mensagem é plasmada. Nesse caso, ela foi plasmada pela televisão, o que gera aqui um efeito cascata, ou seja, você não afeta só as pessoas diretamente, mas também indiretamente. Por exemplo, vai afetar formadores de opinião, como eu, vi o debate, estou aqui falando sobre isso, e, por fim, o público-alvo, o target. O target desse debate em específico é a classe média americana, é o que nós chamamos da classe do colarinho azul, em analogia à cor dos uniformes das fábricas, né? Gente que trabalha em fábrica, em porto, no comércio. O debate é feito para essas pessoas. Então, a mensagem é feita para essas pessoas e tudo se dá em torno de convencer, né? Seja por bem ou seja por mal. Donald Trump, por exemplo, aqui usou um caminho malvado, né? Que foi, por exemplo, dizer que o adversário é velho, é senil, atrapalhar o raciocínio dele para passar essa ideia mesmo, né, de falta de credibilidade. Enfim, esse tipo de evento envolve isso. Então, primeiro, né, quanto ao comunicador. Então, basicamente, os indivíduos que são considerados mais confiáveis, eles são os indivíduos mais atraentes, que falam sem hesitar, que encaram nos olhos, são os indivíduos mais capazes de afetar gostos e valores pessoais de maneira geral. Além disso, quando nós falamos da mensagem, o humor, por exemplo, involucrado na mensagem,
altera o comportamento de determinada forma, como, por exemplo, na ótica das vendas. O bom humor, piada, irreverência, pode levar o indivíduo a tomar a decisão econômica de comprar sem prestar muito atenção no que está levando. Esse é um ponto interessante. Outro ponto, a forma como a mensagem é veiculada. Eu falei aqui pela televisão. A televisão, ela gera esse efeito two-step follow, né, a comunicação em dois níveis. Você influencia pessoas que vão influenciar outras pessoas. Por exemplo, o Kaique, ele está procurando um videogame, um computador. Eu falo, cara, você pode comprar um 386, um 486, que é muito bom. Você não vai se arrepender. Porque eu li numa revista. A revista me influenciou e eu influenciei o Kaique por tabela, né? Um outro ponto, o target, né? O target mais o alvo mais vulnerável são sobretudo os jovens, né? Quanto mais jovem o indivíduo menos filtros cognitivos ele vai ter e mais persuadido ele é em relação às mensagens. E por conta disso, muitos países vão ter, por exemplo, leis restritivas em relação à publicidade infantil, a fim de evitar, por exemplo, a erotização precoce, o consumo excessivo de alimentos insalubres, ricos em carboidrato, gordura, etc., etc. Bom, fechou. Persuasão, ok. Vamos dar sequência. Bom, na nossa quinta aula, né? Depois, a quarta aula foi a semana acadêmica, não teve. Na nossa quinta aula, nós falamos sobre os grupos de maneira geral. E a primeira coisa que a gente tentou responder foi se o grupo afeta o nosso desempenho, as nossas ações. E a resposta é sim, mas em um caminho duplo. Primeiro caminho, e aliás, acho que a questão do Kaique na prova tem muito a ver com essa alternativa. Quando você vai fazer algo que já tem uma resposta dominante, né, que você já é bom de fazer uma coisa fácil, a presença de outros indivíduos vai melhorar o seu desempenho. E um experimento clássico foi de um psicólogo social no século XIX chamado Triplett, onde ele fez vários experimentos, na verdade, mas primeiro, ele dava para as crianças individualmente aqueles molinetes, sabe, para enrolar a linha, e ele mensurava a velocidade, né, o tempo que o indivíduo levava para enrolar o carretel. E depois ele repetia o teste, mas na presença de outras pessoas. Na frente de outras pessoas, a criança se sai melhor. Ele repetiu a mesma coisa com bicicletas, com outros esportes, etc., etc. E nós sabemos hoje, por exemplo, que os esportes, né, de torcida, você jogar para a sua própria torcida, aumenta, em muitos casos, em mais de 60% a possibilidade de você ganhar, né? Agora, em atividades que você não é bom, que você é inseguro, como, por exemplo, apresentar um TCC, aquele trabalho, aquela dinâmica no trampo, aquela entrevista de emprego, ou seja, coisas aonde você não está seguro da sua habilidade e você tem medo de ser avaliado. Nesse caso, gera uma espécie de uma sobrecarga cognitiva. O seu cérebro fica preocupado em observar o quanto você está sendo observado e, ao mesmo tempo, que ele tem que dividir ali espaço com a concentração em relação à atividade difícil, e isso tende a diminuir o desempenho. Ou seja, influencia positivamente em algo que você manda bem, influencia negativamente em algo que você manda mal, né? Ou que você está inseguro. Como o TCC, gente. Eu perguntei aqui, lembra, se vocês queriam apresentar presencialmente em remoto, né? Todo mundo falou remoto. Não sei se é medo da Covid ou se é medo dos professores, né? Bom, em ambos os casos, o medo é legítimo. Um outro ponto é o que nós chamamos... E esse efeito aqui, gente, do indivíduo ele ir melhor, porque ele está em grupo, o nome disso é facilitação social. Facilitação social. Muito provavelmente tem uma questão na prova que vai ter alguma pergunta sobre isso.
Ok. Em outro ponto, nós descobrimos algo chamado fadiga social. Quando o indivíduo ele está em grupo, fazendo tarefas aditivas, aonde existe difusão da responsabilidade, ou seja, que não dá para perceber exatamente se ele está se esforçando ou não, o indivíduo ele tende a fazer menos esforço, como, por exemplo, num cabo de guerra. Sozinho ele puxaria um tanto, em grupo ele puxa menos. Ou ainda aquele trabalho em grupo, em sala de aula. Digam aqui para mim, vocês, se nunca aconteceu, de você monta aquele grupo de 10 pessoas, 2 começam a trabalhar e 8 começam a bagunçar, a dormir, enfim. Mas, de todo caso, aqui é muito importante a psicologia organizacional, porque essa ideia de espírito em equipe, recompensas, o sentimento de pertencimento podem elevar o desempenho individual, mesmo em grupo, ao invés de reduzir. Bom, o terceiro ponto já é uma pergunta mais sinistra, né? Sobre em que momento a nossa individualidade ela é solapada, né? Em que momento nós nos deixamos ir pelo grupo e fazer coisas ruins. Como, por exemplo, na Síria. Quando começou a guerra da Síria, crianças, mulheres saqueando lojas, fazendo coisas terríveis, algo que não aconteceria normalmente, né? Se não fosse naquela circunstância. Canibalismo em muitos lugares, tem até um disco nacional, como que se chama? Guerra Civil Canibal, né, que fala sobre isso. Então, nós temos 2 pontos importantes. O primeiro é a excitação social, a excitação que o grupo causa em você, né, enquanto membro, e o segundo é a ideia de difusão da responsabilidade, ou seja, aquele sentimento de que ninguém está vendo o que você está fazendo. Esse cenário tende a levar os indivíduos a abandonarem as restrições morais e a tomarem decisões ruins e inconsequentes, muitas vezes, como, por exemplo, as brigas de torcidas organizadas. É muito provável que, se aquelas pessoas tivessem 1-1, torcedor de um time A e de um time B, não haveria conflito. Mas essa perspectiva de massa, né, leva o indivíduo a abrir mão da própria identidade e se levar pelo grupo. O primeiro a escrever sobre isso, aliás, é interessante, é um psicólogo social muito importante, pouco referenciado, chamado Gustave Le Bon. Aliás, o livro dele, né, de psicologia das massas, foi, de alguma forma, semi-plagiado, muito inspirado, talvez, né? O Freud, né, posteriormente, escreveu também sobre psicologia das massas e se inspirou muito nesse livro, e talvez não tenha referenciado tanto quanto merecia. Os blackouts nos Estados Unidos. Perfeito. Aliás, aqui eu trouxe no AVA, né, a fotografia da Ku Klux Klan, e esse foi, inclusive, uma das perguntas do mediador para o Donald Trump, né, o que ele achava dos supremacistas brancos e se ele pretendia fazer algo contra eles. Ele desconversou e falou, bom, o problema são os antifascistas, não exatamente os fascistas. Bom, é isso que é os Estados Unidos hoje, gente. Quarto ponto, o grupo ele pode potencializar as nossas ideias, nossas crenças, as nossas percepções dentro de discussões. Em uma discussão, geralmente, tende a prevalecer o ponto de vista que inicialmente já é dominante, né? Ele tende, e não obstante, isso pode gerar o que a gente entende hoje como polarização de grupo. E quando nós falamos de influência, aliás, possivelmente tem uma questão na prova sobre isso, nós temos 2 tipos de influência. A influência informacional, ou seja, quando o grupo me passa uma ideia e eu acredito naquela ideia e modulo meu comportamento a partir disso, e a normativa, que tem a ver com conformidade, onde eu só ajusto o meu comportamento para atender às expectativas do grupo. Tá todo mundo falando mal de um político, bem de um político ridículo lá, eu mexo a cabeça assim só para concordar, é normativo, né? Não quer dizer que eu penso daquela
forma. E, por fim, quinto, a questão da coesão de grupo. Eu não vou dizer aqui que é ruim grupos coesos, mas dependendo das características do grupo, um excesso de coesão pode levar o líder a solapar a individualidade dos membros, levando, por exemplo, a uma autocensura de dúvidas. O indivíduo ele nem duvida do grupo, né? Ele acha ruim, uma ilusão de unanimidade, que todo mundo pensa igual ele, uma ideia, uma ilusão de invulnerabilidade, que aquele grupo proporciona coisas incríveis, etc, etc, e principalmente uma visão estereotipada da oposição. Isso, por exemplo, de visão estereotipada da oposição, nós vemos no Brasil contemporâneo com o acirramento das polarizações políticas, né? Onde o grupo A tende a falar que o grupo B é isso, é aquilo, o grupo B é a mesma coisa, sendo que, na verdade, são todos brasileiros, a maioria pobre, pagador de altos impostos que não se reverberam na forma de serviços públicos, nem tampouco de qualquer vantagem em nível coletivo, né? Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Bom, em continuação, nós falamos sobre as perspectivas teóricas. Em psicologia social comunitária, nós temos dois caminhos, dois diapasões explicativos. Um são as teorias de médio alcance, que acho que vocês já perceberam que são as minhas prediletas, que são as relativas diretamente a fenômenos específicos. E o segundo escopo compreende as perspectivas teóricas, ou seja, visões maiores, mais abrangentes. E, basicamente, 5 visões aqui vão se destacar, sendo uma a teoria dos papéis, a segunda a teoria do reforço, a terceira a teoria cognitiva, a quarta a teoria da interação simbólica e, por fim, a teoria da evolução. Vou dizer brevemente do que se trata cada uma. A primeira teoria dos papéis, ela entende que os indivíduos eles interpretam um determinado papel com base numa expectativa. Se eu perguntar para vocês o que é um policial, como ele age, todo mundo tem uma espécie de um script mental, um esquema cognitivo de como ele e quem tem que executar esse papel também tem, né? Essa teoria vai entender, então, que os indivíduos eles são conformistas em relação ao papel, eles aceitam o papel e a mudança de comportamento passa pela mudança de papel. A teoria do reforço ela vai entender que o comportamento é veiculado, sobretudo, relacionado a variáveis exógenas, né? Ou seja, a estímulos, né? A estímulos e respostas, né? Onde o comportamento primário ele vai se focar, sobretudo, na aprendizagem de novas respostas, num processo de troca onde as pessoas elas são hedonistas, né? E vão agir em relação à pressão do reforço, e a mudança de comportamento aqui ela vai passar pela mudança ou do tipo de estímulo que está sendo veiculado, ou da frequência e ou da intensidade. A terceira teoria, a teoria cognitiva, vai entender que o cérebro é uma espécie de computador que vai trabalhar com entrada de dados, dados que entram pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pela visão, pelo sentido vestibular. Esses dados eles são processados e geram respostas. Nesse diapasão, essas respostas elas são moduladas pelas estruturas cognitivas, né, que vai compreender aqui as crenças e as atitudes individuais. Nesse caso, a natureza humana, para a teoria cognitiva, ela é modulada por esses esquemas cognitivos, onde os indivíduos eles tendem a agir mais ou menos de acordo com as suas cognições, e a mudança de comportamento passa pela mudança desses esquemas cognitivos. A teoria do interacionismo simbólico, ela considera, de um lado, a teoria dos papéis, ela fala da adoção dos papéis, mas ela fala da centralidade do eu. Aqui o eu, segundo a lógica de William James, do século XIX, aonde você vai ter um eu psíquico, né, a sua voz mental, o mundo que só você acessa, o que você pensa, né, os seus anseios, o seu eu material, como você se plasma materialmente no mundo, o seu corpo, a sua roupa, o seu carro, a sua casa, e o seu eu social, né? E esses 3 eus vão se relacionar com os papéis de maneira
ativa. Então, aqui vai se entender os seres humanos como atores sociais que vão se automonitorar, tanto para adotar papéis, como também para modificar os papéis e também criar novos papéis. E, por fim, a teoria da evolução. A teoria da evolução vai entender que os atos conscientes vão representar apenas a ponta do iceberg, ou seja, que a maioria das ações humanas são impulsionadas por fatores inconscientes, e essas inclinações comportamentais inconscientes guardam relação com os desafios adaptativos relacionados à seleção natural e sexual enfrentado por nossos ancestrais desde o período Pleistoceno na savana africana até o presente, né? Então, por exemplo, o gosto por alimentos hipercalóricos, a sede, a fome, o sono, são todas inclinações comportamentais legadas pela seleção natural e pela seleção sexual. Lembrando aqui, gente, que essas 5 teorias, ninguém precisa escolher uma delas, ao contrário, essas teorias elas conversam fortemente umas com as outras, né? Os psicólogos evolucionistas contemporâneos, por exemplo, eles consideram a teoria cognitiva, a teoria da interação simbólica, do reforço dos papéis, enfim, o que vai mudar é o ponto de partida da observação, por assim dizer. Vamos lá. Nós falamos também sobre a relação do self, ou seja, do eu com o mundo social, ou seja, como eu me relaciono com o mundo, com a sociedade de maneira geral. E o primeiro efeito que a gente denotou, e há com certeza uma ou mais questões na prova sobre isso, é o efeito holofote, que é a ideia que você está sendo observado mais do que está de fato. Por exemplo, imagina que você está com uma espinha no queixo e você tem que ir para a faculdade de qualquer jeito e você fica grilado, né? Caramba, acho que está todo mundo reparando, né, na minha espinha aqui no queixo, quando na verdade ninguém nem viu que você tem queixo, né? Você nem queixo você tem. O que dirá uma espinha no queixo, né? E o efeito holofote, até o Kaique ele deu uma sacada boa, ele se refere até pensando aqui na teoria do interacionismo simbólico, ao fato de que o eu, né, enquanto papel, vai se entender como protagonista no centro do palco. Né? Nessa posição, todo mundo está sendo observado. Então, é aquela sensação que você está sendo observado mais do que está de fato. E se eu não me engano, gente, eu contei aqui uma história degradante de quando eu era adolescente, trabalhando, como sempre, que eu caí sentado em cima de um cocô de cachorro, enfim, e fiquei mais preocupado aqui se as pessoas tinham visto do que com a minha própria dor. Aliás, gente, eu fiquei com essa dor tipo um mês, eu fiquei tipo aquele cadeirudo, sabe, da novela, andando torto, trágico demais, muito trágico, né, por um tempão. Enfim, perdi a minha dignidade e tudo mais consigo. Outro ponto que a gente falou foi da autoestima. A autoestima é uma unidade de valor individual, aonde você basicamente se avalia, né, em relação às suas habilidades, ao seu eu, de maneira geral. Uma autoestima muito baixa, ela tende a se correlacionar com uma série de consequências psicológicas deletérias, como, por exemplo, a depressão, as próprias tendências suicidas, para assim dizer, vão se relacionar fortemente com a autoestima, transtornos alimentares como anorexia, vigorexia, bulimia, alcoolismo, uso compulsivo de drogas, etc, etc. Porém, uma autoestima muito elevada pode se correlacionar a um comportamento, a uma personalidade narcisista e também a atitudes violentas, né, de falta de comprometimento também com o próximo. Um outro ponto que nós falamos foi do autocontrole percebido. O que é isso? Aqui existem 2 focos. Um foco é a autodeterminação. Quando você enxerga que o loco de ação ele é interno, ou seja,
Aqui você não depende da sorte, mas sim das suas próprias ações. Então, por exemplo, você mira um objetivo. Quero ficar forte e magro e definido como é o professor Tiago. Aí você inicia, né, a academia, a dieta. Claro que não vai chegar, né, do dia para a noite. É muita persistência, né? E aqui a gente pode chamar isso de autodeterminação. Você enxerga que o seu locus é interno e vai ao encontro dos seus objetivos. Como aqui, por exemplo, vocês colocaram como objetivo a faculdade e estão indo em busca do seu objetivo. O segundo é o que nós chamamos de desamparo aprendido. Você tentou alguma coisa, por exemplo, você tentou fazer a prova de estatística, que é bem fácil, né? Bioestatística. E foi mal. E você fica com aquela neura, fala, não, esse negócio, ele foge do meu viés, ele é o contrário, né? E você, consequentemente, não tenta mais por conta disso. Um outro ponto é o que nós chamamos de viés de autosserviço, que é uma ideia de, como que eu posso dizer, de mentir para si mesmo, né, a fim de gerar uma imagem positiva de si para si mesmo. E nesse ponto, geralmente as pessoas vão ter, por exemplo, um otimismo irrealista em relação às coisas, porque se não fosse, por exemplo, ninguém jogava na loteria, né? Todo mundo que joga na loteria acha que vai ganhar, né? Porque senão não estava jogando, né? A maioria das pessoas tende a se considerar melhor do que as médias das pessoas de maneira geral, e a gente pode denotar isso talvez como um efeito adaptativo. Psicólogos evolucionistas falam isso, psicólogos do reforço vão falar isso, onde um tipo de adaptação basicamente para você ver o melhor da vida, por assim dizer, e preservar de alguma forma a sua autoestima. E, por fim, a questão da autoapresentação. A autoapresentação é uma inclinação de buscar mostrar aos terceiros o melhor de si, né? Como, por exemplo, o rei do camarote. Ele paga, ele ri. O Kaique me mostrou um aqui sensacional, o amigo dele, o Baderna, junto com o Gleison ali. E o objetivo aqui é mostrar o melhor de si, né? Os psicólogos evolucionistas, por exemplo, eles fazem uma analogia ao conceito de range cap, um conceito que nasce com Zahav, o biólogo Zahav. Imagina que eu sou um pavão. Eu não imagina aqui que o Don Corleone é um pavão, ok, gente? E aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, o rabo do pavão. Veja, ok? Será que está aparecendo? Aqui, ó. O rabo do pavão do Don Corleone. Gente, esse rabo não ajuda ele em nada. Por exemplo, ele vai fugir do inimigo. Olha que horrível. O inimigo vai ver ele vai se esconder do inimigo. Não dá, né? Dá para ver. Imagina quanto parasita não pode juntar nessa porcaria. Prejudica ele em tudo, né? E o Zahav, ele diz que é aí que está. É a lógica do prejuízo, né? Porque aqui, claro que é inconsciente, né? Mas a pavão fêmea, né? Ela vai escolher o pavão com o rabo maior e mais simétrico. A lógica é, se aquele pavão consegue fazer todas as coisas, fugir de inimigo, tirar parasita, ir atrás de alimento, e ainda tem aquela porcaria atrapalhando ele, geneticamente talvez ele seja superior. Claro que diz que isso é uma propensão, um tipo de avaliação inconsciente, né? No consciente só vem, nossa, que pavão gostoso, né? Mas o cálculo leva em conta tudo isso, né? E nós podemos, aqui os psicólogos evolucionistas contemporâneos, eles fazem uma analogia, por exemplo, a questão da maquiagem, a estética, ou ainda como nós nos plasmamos materialmente no mundo, né? Como, por exemplo, um Ferrari e um Fusca, né? Qual despertaria mais interesse das pessoas, né? Desse ponto de vista sexual, por assim dizer, né? Enfim, e aqui, né? Quando, por exemplo, você precisa expor as suas atitudes, você tende a ajustar, né? Para mostrar o melhor de si para o mundo. É que nem a primeira aula de psicologia que eu tenho com os alunos, eu pergunto, mas por que você está fazendo psicologia? Porque poderia responder, né? Sei lá, um curso que não tem conta,
porque eu quero, não, paz mundial, fazer bem ao próximo, enfim, não estou falando que vocês não têm também essa vontade, claro que tem, né? Mas aqui, evidentemente, existe essa vontade, né, de passar o melhor, né, o que vocês, enfim, para frente. Né? E, por fim, fizemos aqui um estudo, né, entre atitudes e comportamentos. Então, comportamento é um tipo de ação, enquanto a atitude ela é uma reação avaliativa que pode ser a algo ou alguém, e ela pode ser boa ou ruim. Por exemplo, vou perguntar várias coisas aqui. O que vocês acham da regularização das drogas? O que vocês acham do aborto, do casamento homoafetivo, das pessoas criarem bezerros em casa ao invés de cachorro, das pessoas criarem galinhas em seus banheiros, enfim, não importa, né? Qualquer coisa que eu falar aqui, vocês vão ter uma opinião que ela pode ser contrária ou desfavorável. Isso é a sua atitude. E nem sempre a atitude ela vai ser um preditor de comportamento. Desde a década de 60 já se percebeu vários estudos aonde, de um lado, a atitude dizia uma coisa e o cara fazia uma outra coisa. E aqui a resposta o comportamento ele tem muitas variáveis independentes que vão exercer influência, não só a atitude. Por isso que uma e outra começa a variar. Como eu disse para vocês, acho que já disse para vocês, o meu hobby predileto é o golfe no mar, sabe? Então eu gosto de pegar assim, um helicóptero, descer assim no iate, acender um charuto e puff, né, e jogar golfe. Só que a pena é que eu nunca fiz isso, né? Enfim, aqui não falta vontade. O que falta nesse caso são os recursos materiais, né? Infelizmente, eu não sou tão rico quanto o Kaique, né? E dentre outros colegas, né? E não posso me dar ao luxo, né? Como, por exemplo, vocês aqui, eu posso perguntar se vocês gostam de ganhar horas complementares, todos vão dizer que sim. Se vocês acham a democracia importante, vocês vão dizer que sim. Se eu perguntar se vocês querem fazer algo para mudar o Brasil, vocês vão dizer que sim. Mas se eu convidar para ser mesário voluntário, é capaz de dizer que não, né? É capaz de dizerem que não. Esse é um exemplo onde o comportamento ele vai divergir da atitude. E, basicamente, 3 circunstâncias os comportamentos podem vir a se alinhar com as atitudes. A primeira é quando a atitude ela é potente, ou seja, você, por exemplo, tem uma convicção muito forte que você não gosta de pagode. É muito provável que você não vai aparecer lá no pagode, bem provável. Ou ainda, um hábito que você tem, responder bom dia. É muito forte, né? Você falou bom dia, mesmo se você não quer falar, você, puf, bom dia. Um outro ponto quando a atitude, ela geralmente, ela vai corresponder ao comportamento previsto. E um exemplo bom são os estudos eleitorais. Geralmente, as pesquisas eleitorais, elas erram pouco. Se o cara fala que vota em Beltrano, ele vota em Beltrano. Tanto a margem de erro é de 5 pontos percentuais para cima e para baixo, né, um intervalo de confiança de 95%, e geralmente a oscilação é menor do que isso, né, bem robusto. E ainda uma terceira circunstância é quando as outras influências elas são minimizadas de maneira geral. Bom, eu falei também de 2 fenômenos, só vou falar por cima, 2 técnicas, né, de vendas criadas por psicólogos sociais e que podem mostrar, né, que também o nosso comportamento muda as nossas atitudes. E um exemplo é o pé na porta. O que é o pé na porta? Eu chego e falo, Kaique, meu brother, tudo bem? Você quer um Don Corleone, Kaique? Tô aí, ó, pega esse Don Corleone, ele é seu. Aí você pede alguma coisa, Kaique, você pode assinar aqui o nome aqui, né, dizendo que você é um ganhador do Don Corleone, beleza. Agora você pode doar R$ 120 aqui para a campanha do professor Tiago Pérez comprar fraldas, né, para Maitê Pérez, né, sua digníssima filha. Enfim, se eu já pedisse a questão da fralda logo de cara, talvez não viesse. Mas como eu fiz esse PAN
como eu pedi algo menor, ele já aceitou, torna mais propenso dele aceitar o maior. Olha lá, dá horas complementares, Jana. Ou no trabalho, você diz das horas complementares. Eu vou ser mesário esse ano por causa das horas. Não, Janaína, meu total apoio. Tamo junto aí. Eu fui aqui, não curtiu não, Gabriel, ser mesário. Gente, eu fui uma vez só. Foi uma das coisas mais chatas da minha vida. E eu fui no banheiro 1 minuto, o cara que levou o lanche levou, foi embora, eu não ganhei nem o lanche, gente. Foi, enfim, muito triste, trágico. Mas quem vai, apoia, gente. Estamos juntos. É um montão, né, de hora. Enfim, então, no exemplo do pé na porta, se o cara já aceitou o convite, o convite menor, ele tende a aceitar o maior. Foi até uma dica que eu dei para alguém. Quer pedir para um namorado, por exemplo, aquele tênis, aquele perfume, pede para primeiro ele levar no shopping. Aí lá, né, como ele já aceitou ir até o shopping, fala, mano, já está aqui, você aceitou, e o tênis, né? Fica muito mais fácil do que você pedir o tênis logo de fora, logo de cara. E a segunda técnica é o que nós chamamos de bola baixa. Então, de novo, aqui eu falo, Kaique, se você comprar o meu Don Corleone, olha que legal, você ganha totalmente grátis. Olha que legal, um rabo de pavão Corleone. Olha que legal. Você mesmo monta, você cola ali, né? Legal que você pode usar a criatividade. E vamos supor que o Kaique ficou empolgado, tal. Aí chega o meu chefe, fala: não, de graça não. Você vai ter que cobrar pelo menos uns 10 a mais aí. Desculpa, Kaique. Aí eu falo: desculpa, Kaique, você viu aí, né? Mas se já aceitou, pode ser. É muito provável que ele fale: bom, pode ser, né? Tudo bem. Olha aqui a Gabriele, fui mesário na eleição do Bolsonaro. E a vontade de mandar todo mundo para aquele lugar é grande, gente. Aliás, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Um negócio aqui. Às vezes, né? Por exemplo, vocês, nós, né? Da psicologia, não é porque você conhece todas as teorias, etc, etc, que você também não está sujeito às coisas, né? Sei lá, não é porque você conhece, por exemplo, as emoções e sabe o quanto é ruim a raiva que você não pode agir com raiva. Não é porque você conhece o efeito holofote que você não pode ser vítima do efeito holofote. Enfim, eu digo assim, digo de mim mesmo, assim, eu tenho formação também em ciência política e eu confesso, gente, que, sei lá, nos últimos 15 anos, todos os meus votos foram ruins demais, sabe? Você vota no cara e depois passa um tempo e você fala, nossa, que lixo. Enfim, persuasão, né? As pessoas convencem todos, né? Mesmo não tem ninguém blindado em relação às coisas. Tanto é que esse ano eu não estou muito empolgado. Não vou, gente. Vou. Esse ano, a primeira vez na vida que vou justificar. Os outros que decidam por mim. Bom, e por fim, gente, nós falamos também da adaptação das nossas atitudes, né? E 3 teorias vão falar sobre por que nós adaptamos a atitude que nós mostramos. A primeira é a teoria da autoapresentação. Vai naquele mesmo diapasão do que a gente estava falando do pavão, lá do Don Corleone. Você quer mostrar o melhor de você, sabe? Então imagina, por exemplo, que eu caí no meio da rua, tal, aí chega a turma inteira, que Kaique, Gabriele, não sei o quê. Nossa, professor Thiago, você caiu no chão? Aí eu minto, né? Falo, não, eu tô aqui fazendo uma dança break, você não tá percebendo, né? Enfim, é a minha arte, né? Ou seja, aqui você ajusta, né, o seu comportamento em relação à sua atitude para parecer mais coerente, para parecer melhor, né? Sei lá, né? Aqui não é exatamente mentir, né? Mas tornar, como que eu posso dizer, mais apresentável, por assim dizer, ao próximo, né? A razão dos seus comportamentos. A outra teoria como por exemplo, aquela do ônibus, né? Tá o cara lá, alguém falou do ônibus semana passada, eu achei muito boa. O cara entra para pedir esmola,
você nem sabe, às vezes é cachaça mesmo, né? Mas aí ele fala que eu tô com uma mulher doente, meu filho tem só um olho, o outro tem um cancro que parece uma melancia, e ele conta aquela história triste, etc, etc, que ele podia estar matando, ele podia estar roubando, ele podia estar quebrando o banco, ele podia estar fugindo da Matrix, mas ele está ali, honesto, pedindo dinheiro. Isso é autoapresentação, né? Um outro ponto é o que nós chamamos de dissonância cognitiva, um efeito aí descrito por Leon Festinger, né, onde basicamente ele vai entender o seguinte: nós sentimos desconforto quando o nosso comportamento não está alinhado em relação às nossas atitudes, e nós, nesse caso, passamos a martelar, a distorcer as nossas atitudes para ela caber dentro do comportamento. E o exemplo que eu dei, eu vou dar um outro exemplo. Suponho que eu comecei a dieta agora. Não preciso, né? Mas comecei para ficar melhor, né, do que já sou. E na minha dieta eu só posso comer salada. Então, salada, salada, salada. Mas aparece aqui minha esposa com a pizza. Aí eu penso, né? Eu falo, não, a pizza, né, é importante, porque é o dia do lixo. A pizza não é tão ruim assim, porque ela tem também as suas proteínas. Amanhã eu como mais salada, eu vou ficar 2 dias comendo a mais de salada, ou seja, você inventa desculpas, né, para se auto-justificar, né? São desculpas mesmo que o indivíduo inventa aí, distorcendo a, a, a enfim, a verdade, né? Bom, Professor, diga lá. nesse caso da dissonância cognitiva, é para modelar a atitude em relação ao comportamento, né? Tipo, ao contrário da autoapresentação. Isso, perfeito. Então, na autoapresentação, você me pergunta assim, nossa, Thiago, o que aconteceu, né, que você pôs esse colorido aí no fundo? Eu não vou falar que a parede tava fodida, estava cheia de mancha, Eu vou falar, não, Kaique, eu sou assim mesmo, eu sou meio... Eu nunca fui muito minimalista, sabe? Eu gosto, né? Eu não vou falar que é gibi do mais barato que tinha, que já estava jogado aqui em casa, e eu só colei, né? Além disso, você gera uma explicação melhor, né, para Uhum. a motivação do seu comportamento, né? Sei lá, Uhum. suponha que você foi para a faculdade e achou no chão ali um buquê de flor. Achou no chão, levou para casa. Aí sua mãe pergunta, nossa, Kaique, você trouxe para mim? Aí você não vai falar, não, mãe, eu achei no lixo lá e trouxe. Aí você fala assim, Justo. comprei para você, mãe, te amo, etc, etc. Entendeu mais ou menos o Beng aqui? Entendi, entendi. Esse é o lance. Agora, na dissonância cognitiva, é o contrário. Sei lá, suponha que você gastou uma nota preta, um dinheiro que você não tinha, comprando uma coisa, comprando o PlayStation 5, que você paga o imposto e ganha de brinde o videogame. Aí Certo. você começa a falar, não, mas nem foi tanto dinheiro assim, né? Foi um investimento, né? Pensando que eu não vou sair, que eu vou ficar aqui jogando, né? Foi barato, eu vou aprender muita coisa com esses jogos aqui, eu vou ficar muito inteligente. Enfim, você fica ali inventando desculpas ali para si mesmo, né? Na autoapresentação, você inventa para o outro. Na dissonância cognitiva, você inventa para si mesmo. Ficou mais claro? Beleza. Ficou. Esse detalhezinho do final aí que é a chave, né? A É, autoapresentação é pro outro, a dissonância é pra si mesmo. exato. A autoapresentação é como você se mostra e a dissonância você busca se ajustar consigo mesmo, né? Porque você tá ali num desconforto, né? Começou lá a dieta, tá comendo chocolate, você fala, puta, mas eu tô um bolonhão, tá foda, né? Mas você pensa, mas o chocolate é tão bom, né? E como ele é bom, ele melhora a serotonina, dopamina, isso melhora aqui, não, os meus hormônios catabólicos, né? Enfim, você inventa aí, desculpa. Quando eu era garoto, eu fazia academia e eu tinha um colega que ia comigo. Aí vamos lá fazer o supino lá, o negócio. Ele, não, vou fazer em casa.
Falei, que em casa? Você não tem supino em casa. Ah, não, mas eu vou fazer a flexão. Enfim, isso era a autoapresentação dele, né? Agora eu acho que ele entrava também numa dissonância cognitiva, né? Não sei se isso levava ele a fazer a flexão em casa, eu acho que não. Enfim, isso é uma habilidade social? Com certeza. Isso é uma habilidade social e uma habilidade social muito sofisticada, né? Se a gente pensar, Luísa, que a gente seguia nos mundos sociais e as pessoas elas vão julgar, sobretudo pela aparência. Aliás, eu tenho um colega, acho que eu já falei dele para vocês, Thales Viana Coutinho, que ele tem um livro bem legal que fala sobre a primeira impressão que a pessoa causa em você do ponto de vista psicológico, é a psicologia da primeira impressão. E aqui vai muito nesse ponto aqui, uma habilidade social, você reconhecer, por exemplo, eu estou aqui, sei lá, deixa eu ver, eu preciso de um exemplo bom. Sei lá, joguei uma porcaria lá no meio do mato, aí chega o Kaique, ambientalista, pô, professor Tiago, que lixo que você é, né? Aí aqui eu uso a minha inteligência social para fazer uma inferência sobre os estados mentais do Kaique. Fala, pô, o Kaique tá puto comigo, não curtiu. E você passa a gerar uma justificativa para melhorar aquela situação. Aí eu falo, não, Kaique, na verdade aquilo era uma embalagem biodegradável, que se degrada em 10 minutos e vai adubar o solo. Tem várias sementes aí que chegaram da China aí dentro daquela garrafa, vai ficar tudo bom. Entende? Mas é sim, Eduardo, é uma habilidade social e é uma das habilidades sociais mais sofisticadas que os seres humanos têm, a autoapresentação. E, por fim, para terminar esse bang, a teoria da autopercepção. Essa teoria ela vai entender o seguinte, em se tratando de situações onde as suas atitudes são fracas. Por exemplo, coisas que você não sabe. Eu perguntar aqui, quem aqui curte comer escorpião? Acho que ninguém nunca comeu escorpião aqui, né? Então eu posso dizer que a sua atitude é fraca em relação a isso, né? Você mal sabe o que é escorpião, né? Essa teoria ela vai entender o seguinte, que a nossa atitude ela vai se formar através do nosso comportamento. Então suponha que eu estou lá andando na Tailândia e do nada eu comprei espetinho de escorpião. Aí eu fico naquela, caraca, né? Como, não como, tem veneno, não tem veneno, comi. E, puf, estoura aquele gostinho, tipo de camarão, com aquele salgadinho, meio que com um nojinho, com um crocantezinho. E eu falo, gostei de comer escorpião. E a partir do momento que eu penso isso, gostei de comer escorpião, se eu pensar, por exemplo, na teoria cognitiva, eu formei um novo esquema de gosto, ou seja, coisas que eu gosto, escorpião. E numa nova oportunidade, aonde tiver coisas para escolher para comer, é muito provável que o escorpião ele seja uma das opções que você considere, né? E isso pode ser em qualquer situação na vida. Vamos supor, sei lá, que vocês me dão um presente. Professor, tem um presente super legal, vai lá não sei aonde, eu chego lá não sei aonde, é pular de bungee jumping. Olha que merda de presente, né? Enfim, e aí eu fico lá na autoapresentação, né? Não quero mostrar que estou com medo, fico sorrindo, pulo, mas a adrenalina com o puxo, com a visão, tal, de alguma forma gera uma emoção positiva ao ponto de eu pensar, eu curto pular de bungee jumping, né? E esse curtir pular de bungee jumping, essa nova cognição, facilita com que esse comportamento ocorra novamente. Ok? Mais do que, por exemplo, não curtir. Sei lá, fui pular de paraquedas, vomitei, desmaiei, tive ataque epilético, tudo junto, né? O nariz sangrou, fez cocô na calça, tudo junto. Imagina, né? Essa desgraça de experiência. É muito provável que você não queira fazer aquilo de novo, né? Isso também vai modular a sua atitude em relação a isso, né? Posso falar até de relacionamento interpessoal. Tem aquela pessoa, tal, você está meio na dúvida, não sabe.
pá, né? Rola aquele pá, e depois vem a emoção, né? Nossa, gosto de Beltrano, gosto de fulano. É isso que diz a teoria da autopercepção. Gente, é isso. A gente passou em todos os pontos. Eu vou ler aqui com vocês algumas das questões da nossa prova e depois tchau, né, gente? Tem que ver a novela Pereirão. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler só o enunciado, hein, gente? Não vou ler a questão. Espera aí. E eu tô arrependido, gente. Eu acho que eu fiz fácil demais essa prova. Tô pensando, se bem que eu só tenho alguns minutos, né, até da meia-noite, dá uma dificultada nela. Bom, se ninguém se opôs, deixa assim, deve estar difícil. Não, tá fácil. Vamos lá. E lembrando, gente, de novo, já disse no começo, mas vou repetir. Vocês podem fazer 2 vezes a prova. Então, terminou, quer fazer de novo, você pode fazer de novo, e o sistema ele vai contabilizar a média das 2 tentativas. E cada questão, a nota total é 50, cada questão vale 2, e tem uma questão que já está dada, que todas as alternativas elas estão certas, basta você escolher uma que vale 10 pontos, ou seja, o peso de 5 alternativas, 5 questões diferentes. Ou seja, é o meu presente para a turma. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Deixa eu achar. Aqui, achei uma aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. A gente tem um barulho chato aqui, gente. Desculpa, é o cachorro latindo. É o mal do home office, né? Vamos lá. Ok. Kaique é bom de bola. Kaique é bom de bola e sempre que está na presença de plateia, ele costuma jogar ainda melhor. Nesse sentido, é uma palavrinha, refere-se ao fortalecimento de respostas dominantes na presença de outras pessoas. Ou seja, tem um determinado fenômeno, que é um desses aqui, escrito, que eu não sei qual é, que basicamente vai dizer que quando é algo que você já sabe fazer e você está junto ali de outras pessoas, você vai melhorar. Tá fácil, hein, gente? É tudo assim as questões. Deixa eu ler mais. Ih, fechei aqui. Deixa eu ler mais uma aqui. Ó, os seres humanos, enquanto seres sociais, são passíveis de influências mútuas. Nesse sentido, aí tem um espacinho para vocês completarem, é o processo pela qual uma mensagem induz mudanças nas crenças, atitudes ou comportamentos. Ó, pergunto, né? Quando uma candidata quer conquistar o coração do Cauê, como está escrito ali na mensagem, o que ela está fazendo? É inoculação, persuasão, premeditação, conformidade? Tá fácil, hein, gente? Muito simples. Outra aqui, ó. Estes e Milgram são considerados figuras únicas dentro da psicologia social do século XX. Nesse sentido, os estudos do Milgram exploram Pananã, tem uma palavrinha, enquanto os estudos de Estes exploram a Pananã, que é outra palavrinha. Boiada, hein, gente? Vamos lá, mais uma aqui. Qual das alternativas a seguir ilustra a influência da mídia por meio do fluxo de comunicação de 2 etapas? Fluxo de comunicação de 2 etapas por exemplo, o que a gente falou aqui hoje. Apareceu lá no debate do Donald Trump e eu venho e falo aqui para vocês. Isso é 2 etapas: televisão, formador de opinião e o target, né? E aqui eu descrevo uma série de situações. Alguém que compra não sei lá o quê, enfim, tem que ter essa situação, né? De uma intermediação entre pessoas.
Vamos ver aqui, ó. Alan Wicker causa uma grande mudança nos estudos em psicologia social que relacionam atitudes e comportamentos. Em 69, o psicólogo social completou uma revisão de dezenas de pesquisas e concluiu que as atitudes expressas das pessoas, pananã, previam seus comportamentos variados. Sempre previam, quase sempre, fortemente ou quase nunca. Lembrando aqui, né, gente, que talvez a atitude, como no caso aqui do ser mesário, se bem que eu tenho aqui bons alunos mesários, nem sempre vai corresponder. Essa aqui eu já li para vocês. Acho que tá bom já, né, gente? Daqui a pouco já tá. Última. Essa é a mais fácil, gente. De acordo com os psicólogos sociais, um grupo existe quando duas ou mais pessoas interagem e influenciam uma outra e... Aí é só completar. O que mais precisa para ser um grupo? Gente, mais boiada do que isso, como diria o meu avô, meu falecido avô, só se fingir de porquinho para mamar deitado. Deixa eu abrir aqui. Gente, então eu vou ler a nossa questão de frequência. Lembrando que essa questão de frequência é a mesma que vai estar lá na prova, tá legal? E nessa questão não há certo ou errado, ou seja, 1/5 da nota eu já dei de graça aqui para a turma. Basta, evidentemente, vocês responderem lá a questão e eu vou ler ela aqui para vocês. E lembrando que aqui na semana 9, eu fiz um resumão de todo esse conteúdo que nós falamos aqui na aula de hoje. Deixa eu ler aqui a atividade de frequência. Alguns já responderam, mandaram bem, vamos ver. Bom, ao longo do bimestre, vimos dois campos de tópicos relevantes da psicologia social comunitária. Primeiro, a relação entre psicologia social e pensamento social, e segundo, a relação entre psicologia social e influência social. Nesse sentido, assinale a alternativa que se remete ao que mais te interessou nesse semestre. Lembrando que todas as alternativas estão certas, por isso, preocupe-se apenas em ser sincero, né? O mais interessante nesse bimestre foram os estudos clássicos de obediência, conformidade e formação de normas sociais. Solomon Asch, Stanley Milgram e Muzaffar Sherif. B. O tópico mais interessante foi a relação entre atitudes e comportamentos. Eu, por exemplo, se fosse responder, esse é o tema que eu mais gosto, para falar a verdade, atitudes e comportamentos. C. O tema mais interessante se refere às formas de persuasão. Esse eu responderia em segundo. D. O tópico mais interessante se refere à influência dos grupos. E o ponto mais interessante foi a questão do self e sua relação com o mundo social. E, finalmente, F. O ponto mais interessante se refere à exposição das perspectivas teóricas em psicologia social. Esse é importante também. Vamos lá, deixa eu voltar. Gente, é isso. Então chegamos ao fim. Nossa, eu tô com a boca seca, até igual um diabético. Acho que eu falei muito hoje. Façam a prova, gente, com tranquilidade. Lembrando aqui, pela milésima vez, vocês podem executar 2 vezes a prova. Então, faça com muita tranquilidade. Não fiquem encanados em decorar, em pegar lá no sistema. A maioria das questões, como vocês viram, ela vai num sentido muito lógico, entende? Então, se você pegou aqui mais ou menos por cima a live, fez mais ou menos ali a atividade de frequência, não vai ter dificuldade, né? E mesmo se tiver, fez uma vez ali, você já viu a questão que você errou, é igual naquele programa do Celso Portiolli, né? Você vai eliminando as alternativas erradas, ou seja, na segunda tentativa você vai melhor, e a prova aqui acaba servindo como um exercício pedagógico, né? Porque, enfim, eu acho que vocês são pessoas, eu creio que são pessoas incríveis, né? Senão não estavam fazendo psicologia e não estariam
persistindo no curso até esse momento, né? Isso demonstra que vocês têm tanto autodeterminação como possivelmente boa intenção, isso já é meio caminho andado, mas como eu tenho que aplicar esse negócio aí, né, que o Ministério da Educação inventou, que seja aí da forma mais proveitosa também para vocês. Então fica aí. Vocês têm 4 horas em cada tentativa, pode ser 2 tentativas, e o sistema ele vai contabilizar a média, e lembrando que 1/5 da prova já está grátis, né? Então 10 pontos vocês já têm, desses 50, o que tem que fazer é os outros 40, e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, vão mandar super bem. É isso aí, gente. Eu pergunto, chegamos aí no final. Restou alguma dúvida? Vocês querem deixar algum comentário? Alguma questão? Deu para pegar mais de boa? Estão tranquilos para fazer a prova? O que vocês me dizem, gente? Me deem um feedback para eu ficar tranquilo. Ou tranquilo ou preocupado, não sei. O que vocês me dizem, gente? Eu não tô muito preocupado pra fazer a prova, não, professor. Fala pra você. Tá tranquilão? Uhum. É assim que tem que ficar. Porque de dor de cabeça a gente já tem bastante já. Michele Pierobon. Então, Miguel Kruger. Já pensou eu brigar com o Kruger, né? O que pode aparecer no Não meu recomendo. pesadelo, hein, gente? Não Tranquilo. recomendo. Se briga com o Kruger, eu nem durmo mais, gente. Eu vou tomar aquele rebite o dia inteiro para ficar acordado. É isso aí, gente. Façam que nem o Kaique, façam na boa. Enfim, e eu compreendo a situação agora de pandemia, de ensino remoto. Tá todo mundo meio nervoso, meio de saco cheio, meio trash. Então, eu tentei fazer da forma mais simples e, de alguma forma, não sei se prova, né? Eu posso chamar de divertido, né? Divertido é, como eu disse aqui, jogar golfe no iate, né? Mas esse também pode ser bacana. Gente, então eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a atenção. Peço desculpas aí no bimestre se eu dei alguma mancada, se teve alguma coisa muito chata. Estou me adaptando ainda nesse Bang e eu tenho certeza que o segundo bimestre vocês vão gostar bem mais, né? Vão ter vários temas aplicados: psicologia social na clínica, psicologia social para conflitos sociais, psicologia social em tribunal. Enfim, acho que vão gostar bastante. Gente, tenham uma boa noite. Diga lá, Caicão. Será que dá para adaptar? Não sei, né? Deve na medida do possível também, mas será que dá para adaptar as dinâmicas para a gente fazer aqui assim? Você é o meu suplente aqui na turma. Só que dinâmicas, Kaique, eu preciso da participação da galera aqui, você tá ligado, né? Realmente. Então dá uma trocada de ideia com a turma. Faz essa ponte para mim, Kaique, por favor. Se for aí do interesse aí, rolar dinâmica e tal, a gente faz. Eu consigo adaptar sim. Legal. Eduardo, acho que vai ser a única matéria que não vou me ferrar nesse semestre. Legal, mas não vai não, Eduardo. Vai ser tudo numa boa. Ninguém vai se ferrar, não. Eu tô com o coração do tamanho de um trem. Mas anotado, eu também acho que dá para a gente fazer um bang aí, Kaique. Mas me ajuda com essa front. Gente, então, brigadão. Uma semana aí maravilhosa para vocês. Muito estudo, muito conhecimento e muita felicidade aí junto com os amigos e com a família. E continuem se cuidando. Tá legal, gente? Tamo junto, Ney? Aqui, ó. A Poliana curte da minha aula. Legal. Valeu, gente. Um beijão. Beijão do gordo no coração de todo mundo. É nóis, Queiroz. Paz. Até mais.